Terapia cognitivo-comportamental para depressão e estratégias e aplicações práticas. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, tem sido amplamente reconhecida como um dos tratamentos mais eficazes para a depressão clínica. Desenvolvida por Aaron Beck na década de 1970, essa abordagem se baseia na relação entre pensamentos, emoções e comportamentos, visando modificar padrões disfuncionais que contribuem para o transtorno depressivo. Este artigo explora as principais estratégias utilizadas na TCC para a depressão, desde a estrutura das sessões até técnicas específicas para lidar com pensamentos automáticos negativos e crenças centrais. Estrutura da terapia cognitivo-comportamental para a depressão. A TCC para a depressão segue uma estrutura bem definida, que inclui as seguintes etapas. 1. Avaliação inicial e entrevistas, questionários e escalas para mapear sintomas e intensidade da depressão. 2. Definição de objetivos terapêuticos, identificação dos principais problemas e metas de tratamento. 3. Psicoeducação e explicação sobre o funcionamento da terapia e a relação entre pensamentos, emoções e comportamentos. 4. Monitoramento de sintomas e uso de registros e autoavaliação para acompanhar mudanças. 5. Intervenção ativa e a aplicação de técnicas para modificar padrões de pensamento e comportamento. 6. Prevenção de recaída e planejamento de estratégias para manter os avanços após o término da terapia. Cada sessão segue uma estrutura organizada, composta por 3 fases. Item início e configuração, 5 a 10 minutos revisão da semana, verificação do humor e discussão da lição de casa. Item psicoterapia, 30 a 40 minutos discussão dos principais temas da sessão e aplicação de técnicas específicas. Item resumo final e feedback, 5 a 10 minutos revisão dos aprendizados, atribuição de novas tarefas e planejamento da próxima sessão. Intervenções cognitivo-comportamentais para a depressão. A TCC utiliza 3 principais tipos de intervenção no tratamento da depressão: técnicas comportamentais, modificação de pensamentos automáticos e reestruturação de crenças centrais. 1. Técnicas comportamentais. A depressão frequentemente leva a padrões de esquiva e isolamento, que acabam reforçando o quadro depressivo. As intervenções comportamentais visam aumentar o engajamento do paciente com o ambiente e gerar experiências positivas. Algumas estratégias utilizadas incluem: item monitoramento de atividades, registro diário das atividades e do impacto emocional associado a cada uma. Item agenda de atividades, planejamento de ações prazerosas e significativas. Item técnica do se não fosse deprimido, o que faria? Estímulo à retomada de interesses e hábitos anteriores à depressão. Item treinamento de habilidades sociais e resolução de problemas, desenvolvimento de competências interpessoais e assertividade. Essas técnicas ajudam a reduzir a inércia causada pela depressão e a estimular a motivação para agir. 2. Trabalhando com pensamentos automáticos negativos. Os pensamentos automáticos negativos são interpretações distorcidas da realidade que influenciam diretamente as emoções e os comportamentos do indivíduo. A TCC ensina o paciente a identificar e modificar esses pensamentos por meio das seguintes estratégias. Item registro de pensamentos disfuncionais e análise de situações, emoções e pensamentos automáticos associados. Item questionamento socrático, reflexões guiadas para avaliar a validade dos pensamentos negativos. Item exame das evidências e investigação objetiva sobre a realidade do pensamento negativo. Item reformulação cognitiva, geração de interpretações alternativas mais realistas e funcionais. Por exemplo, um paciente que pensa sou um fracasso porque meu chefe criticou meu trabalho pode ser incentivado a buscar evidências concretas para essa crença e considerar perspectivas alternativas, como meu chefe pode estar me dando um feedback construtivo para melhorar meu desempenho. 3. Reestruturação de crenças centrais. As crenças centrais são padrões rígidos e profundamente enraizados sobre si mesmo, os outros e o mundo, frequentemente formados na infância. Elas influenciam a maneira como o indivíduo interpreta as situações do dia a dia. A reestruturação das crenças centrais envolve: item técnica da seta descendente, exploração progressiva dos significados subjacentes de um pensamento automático até chegar à crença central associada.
Item exame das evidências, coleta de experiências que confirmam ou refutam a crença. Item encenação comportamental e experimentação de novos comportamentos baseados em crenças mais saudáveis. Item declarações públicas, expressão verbal das novas crenças para reforçar mudanças cognitivas. Por exemplo, um paciente que acredita preciso ser perfeito para ser valorizado pode ser encorajado a questionar essa ideia e experimentar situações em que se permite errar sem se sentir inadequado. Finalizando a terapia e prevenindo recaídas. A TCC enfatiza a preparação para o término do tratamento desde as primeiras sessões, garantindo que o paciente desenvolva autonomia para lidar com desafios futuros. Algumas estratégias incluem: item sensibilização para sinais precoces de recaída. Item planejamento de estratégias para lidar com dificuldades futuras. Item manutenção de um diário terapêutico para registrar aprendizados e técnicas. Item sessões adicionais de reforço, se necessário. O paciente também é incentivado a elaborar um plano de recaída, registrando. Item ideias e técnicas mais valiosas aprendidas na terapia. Item eventos que podem desencadear uma recaída. Item estratégias para lidar com sinais iniciais de depressão. Essa abordagem fortalece a resiliência do paciente e reduz a probabilidade de recorrência dos sintomas. Plano de recaída para depressão. 1. Descrever as ideias mais valiosas obtidas na terapia. Item o paciente deve refletir e registrar os principais aprendizados adquiridos ao longo do tratamento, como a identificação e modificação de pensamentos automáticos negativos, o uso da ativação comportamental e a importância do autocuidado. 2. Descrever as técnicas mais valiosas aprendidas na terapia. Item técnicas como a reestruturação cognitiva, o uso de registros de pensamentos disfuncionais, o questionamento socrático e as estratégias de enfrentamento para lidar com eventos adversos devem ser destacadas pelo paciente. 3. Meus objetivos mais importantes para o próximo ano são: item o paciente deve estabelecer metas realistas e específicas para o futuro, como manter uma rotina estruturada, praticar exercícios físicos, fortalecer vínculos sociais e buscar atividades que tragam prazer e satisfação. 4. Os eventos e as circunstâncias que podem desencadear uma recaída da depressão são: item situações como estresse no trabalho, conflitos interpessoais, perdas significativas ou mudanças bruscas na rotina podem ser gatilhos para a recaída. O paciente deve ser incentivado a reconhecer esses fatores com antecedência. 5. Os sinais que demonstram que o meu humor está ficando mais deprimido são: item alterações no padrão de sono, falta de energia, aumento do isolamento social, pensamentos negativos recorrentes e diminuição do interesse por atividades prazerosas são alguns dos sinais que indicam um possível declínio no humor. 6. Se eu notar que meus pensamentos estão ficando mais deprimidos, eu irei me ajudar como: item criar um plano de ação, como revisar registros de pensamentos automáticos, praticar técnicas de relaxamento, buscar apoio social e retomar as atividades que antes proporcionavam bem-estar. 7. Para manter os meus ganhos, eu irei regularmente fazer: item implementar hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios, manter uma alimentação equilibrada, estabelecer uma rotina de sono adequada, buscar atividades que promovam bem-estar emocional e, se necessário, continuar com sessões periódicas de acompanhamento terapêutico. O tratamento da depressão por meio da terapia cognitivo-comportamental, TCC, tem se mostrado altamente eficaz, ajudando os pacientes a desenvolverem estratégias para lidar com pensamentos negativos, crenças centrais disfuncionais e padrões comportamentais prejudiciais. Além disso, a TCC enfatiza a importância da prevenção de recaídas, garantindo que o paciente tenha ferramentas para identificar precocemente sinais de alerta e adotar medidas para manter os ganhos obtidos na terapia. O encerramento do tratamento deve ser feito de maneira estruturada, garantindo que o paciente se sinta preparado para enfrentar desafios futuros e continuar aplicando as habilidades aprendidas. A prevenção da recaída na depressão envolve não apenas a manutenção das estratégias terapêuticas, mas também o fortalecimento da resiliência e do autocuidado ao longo da vida. Caso a recaída ocorra, o paciente deve estar ciente de que isso não significa um fracasso, mas sim uma oportunidade para reavaliar estratégias e buscar suporte quando necessário.
A continuidade do aprendizado e o compromisso com o próprio bem-estar são fundamentais para uma recuperação duradoura.